Seja muito bem-vindo ao Like a Bossa. Essa série onde que eu vou conversar com eles, o meu time, minha equipe, os bravos aqui da Bossa Nova. E hoje eu vou falar com ela, a responsável por cuidar da nossa rede, a nossa Rede Bossa, uma comunidade interna onde que ela tem a missão de engajar toda essa galera. O papo de hoje é com a Monalisa Medeiros, a nossa Community Manager. Meu nome é Danilo Alves e você está no Like a Bossa. E aí, Mona, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Antes de qualquer coisa, de começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, porque eu não sei se alguém não te conhece. Só para dar uma dica, eu fui pesquisar seu nome no Google, você bota Monalisa, já a segunda opção já é Medeiros. Já no Google pra você ver como você já tá famosa. Acho que você tá me stalkeando demais, hein, Dan? Então eu queria que você desse uma apresentaçãozinha antes de tudo. Fala quem é você e conta toda essa sua história, que você tem uma história empreendedora muito interessante. Claro. Oi, pessoal, sou Monalisa Medeiros, tenho 23 anos de idade, mas minha trajetória com o empreendedorismo começou bem cedo. Comecei a empreender aos 8 anos de idade, vendendo doces na igreja que eu frequentava para ajudar numa reforma. E aí eu me apaixonei por isso, nunca mais parei. Aos 11, 12 anos de idade, continuei vendendo doce na escola, vendi bijuteria, vendi colar, pulseira, e sempre estava nessas iniciativas, de projetos escolares para tentar arrecadar um dinheirinho e aprender um pouco com a experiência empreendedora. Eu venho de uma família bem humilde, então para mim sempre foi uma motivação nessa questão do empreendedorismo como uma forma de mudar de realidade. E aí no ensino médio eu fiz o técnico em administração de empresas, comecei a me profissionalizar um pouco mais, eu queria me capacitar enquanto empreendedora, empresária, eu sabia que a educação era parte muito importante disso, né? Então no ensino médio também eu participei de várias iniciativas, tive projeto pré-incubado, tive startup, fui estagiária nessa mesma incubadora de empresas, participava todo final de semana aí de várias maratonas de ideias e descobri o que era esse mundo das startups muito cedo por conta dessa experiência que eu tive no ensino médio. Eu comecei a minha primeira startup, eu tinha 16 anos de idade, já me inseri nesse negócio de comunidade de inovação, e aí quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos, eu comecei a me envolver mais profundamente com a comunidade de startups lá do Rio Grande do Norte. Eu já tinha participado de outras comunidades antes, no Jerimum Valley eu tinha participado do Next RN, que era da Junior Achievement, participei do PyLates, que era para incentivar mulheres na programação, participei de jovens empreendedores no ensino superior também. E aí, quando eu descobri essa vertical de comunidades para startups, eu me apaixonei. Falei, cara, empreender com startups é um caminho onde você consegue, mesmo com pouco recurso, ter uma evolução de carreira muito rápida, consegue ter muitos resultados positivos em pouco tempo, sem precisar investir tanto, né? E aí eu me apaixonei por aquilo, comecei a desenvolver várias iniciativas. E quando eu comecei a ter mais destaque nacional, mais projeção, aí a Bossa me convidou para assumir como Community Manager aqui e tocar a comunidade de empreendedores investidos pela Bossa, né? Que é uma comunidade muito privilegiada. Os maiores empreendedores do país estão por aqui. Então, eu queria que você explicasse para quem não entende qual que é esse conceito de comunidade dentro de a Bossa Nova tem uma comunidade. Eu queria que você explicasse qual que é a importância de organizar em comunidade e o que é esse conceito de comunidade. Claro, a comunidade é um termo muito presente na nossa vida, né? Tanto da parte da escola, a gente já começa a ser inserido numa comunidade ali na escola, começam lá os grupinhos, mas mesmo nas questões sociais, como a família é um tipo de comunidade, todas aquelas pessoas que estão reunidas por um propósito, um objetivo em comum, que buscam se desenvolver em conjunto, ela pode ser considerada comunidade, seja consciente ou inconsciente. Quando a gente está falando sobre comunidades no meio profissional, precisa haver essa consciência do que você está formando um grupo pela afinidade e quais que são os objetivos. Então, no caso da Bossa Nova, a gente tem a comunidade de empreendedores que já foram investidos, então não é qualquer startup aleatória do mercado, é só quem a gente já investiu. E elas são startups em vários momentos diferentes, em vários segmentos diferentes, e cada uma dessas empresas vão ter suas particularidades, mas que ali naquele momento do coletivo, a gente consegue pegar as semelhanças que elas têm, pegar os pontos que um já passou, que os outros ainda precisam desenvolver, e fazer o link entre elas. Então, um empreendedor ajuda o outro. Da mesma maneira que os nossos investidores também estão na comunidade, conseguem ajudar os empreendedores. Nosso time Bossa Nova também se relaciona com esses empreendedores por meio da comunidade. Então a Rede Bossa nada mais é do que o nosso principal veículo de acompanhamento das empresas investidas. Você entrou aqui na Bossa Nova num período que a gente estava em pandemia e tudo. Tanto que eu te conheci online, só fui te ver pessoalmente depois de um tempo.
Nesse período, você teve que se reinventar, porque você teve que assumir uma comunidade, que eu imagino que é uma coisa que presencial deve ser muito mais fácil. Qual foi o desafio que você teve? Como você fez para se reinventar nesse período? Nossa, realmente foram muitas emoções, né, que a gente viveu sem ter acesso a quase nada. Eu lembro que para mim foi uma grande emoção passar no processo seletivo da Bossa. Eu fui contratada, meu processo seletivo foi antes do anúncio da pandemia. Então foi ali finalzinho de março de 2020, mais ou menos, início de abril. E aí, quando eu estava contratada para iniciar, o meu contrato iniciava na primeira semana de abril, que foi exatamente quando declararam o lockdown. O primeiro voo cancelado foi o meu. E aí, eu fiquei com o coração na mão, tinha já falado para os meus pais que eu estava saindo de casa, né? 21 anos de idade, primeira vez, indo para São Paulo, ainda mais, saindo do Rio Grande do Norte, que eu sou do Rio Grande do Norte. E eu falei, pai, mãe, tô saindo para trabalhar na empresa lá de São Paulo. E aí, adiaram meu voo, foi adiado até julho de 2020, quando eu consegui finalmente me mudar para São Paulo. E aí, hoje, com 23 anos de idade, né, quando eu paro para lembrar de tudo aquilo que eu tive que viver durante a pandemia, das inovações que a gente teve que trazer para a mesa, né, os eventos, como que a gente se conectava com os empreendedores, foi um momento bem sensível, mas eu acho que foi bem particular também, porque tiveram muitos momentos sensíveis onde os founders perderam membros da família por conta do Covid, tiveram os negócios impactados devido à baixa no mercado deles, no segmento, pessoal que era de eventos, pessoal que era de logística, por exemplo, algumas startups logísticas cresceram bastante, porque o delivery ainda ficou bem alta, mas outras também foram afetadas, porque o nicho deles estava sendo afetado também. Então foi muito difícil acompanhar esses momentos, tanto que foi difícil para os negócios, quanto para a vida pessoal de cada um dos founders. E você criou alguns eventos online naquela época, né? Eu queria que você falasse um pouco desses eventos. Os eventos que a gente organizou tiveram que passar por uma repaginada. Tava todo mundo cansado, né, de passar o dia em reunião, como Microsoft, no Google Meet, no Zoom, são ferramentas muito tradicionais que funcionam bastante bem, né, para comunicação. Só que quando estava todo mundo na pandemia fechado, eram 12, 20 horas de reunião direto. E a gente pensou, cara, precisamos pensar de um jeito para transformar essa experiência do virtual mais dinâmica, mais humanizada. E aí o Bossa Corp foi um evento onde a gente conseguiu inovar na dinâmica dele. A gente juntou num ambiente que simulava um joguinho, meio como um Rabu, para quem a galera dos anos 2000 já conhece o Rabu. O Gather Town. O Gather Town, né? exato. Pra quem não conhece o Gather Town, ele lembra muito, pra mim, os joguinhos que eu... Tipo Mario, né? Ele lembra pra mim mais não é nem um Mario, Asterix, nem era o Asterix, era o Zelda. O Zelda do Super Nintendo, que lembra. Você quer um joguinho de RPG onde você consegue conversar entre um ambiente, né? Você cria um ambiente. Quem não conhece, eu acho muito bem interessante até ver. Um ambiente 2D, né? E aí aquela simulação, a gente pega a gamificação da dinâmica que foge do convencional, que eles estavam acostumados, junta ali com a possibilidade de gerar negócios, que o Bossa Corp, ele junta corporações com startups para fazer negócio. Startups investidas pela Bossa, né? A gente convidava 6 corporações para estarem inseridas nesse ambiente dos joguinhos, iam lá conversar com os nossos empreendedores que faziam pitch para elas e geraram muitos negócios a partir dali. Foram mais de 600 conexões durante a pandemia. Então, isso que foi bem interessante. Era um evento sério num ambiente que parecia um joguinho de videogame. Exatamente. Só que o negócio era sério, né? Sim. E teve todo esse desafio de se reinventar e tal. E durante esse período, você teve essa dificuldade de ter tal, mas você também teve que... Você pegou uma comunidade que já estava andando. Isso foi um desafio para você também? Eu imagino que você é uma grande mãe, né? Aqui da nossa rede, todo mundo... Tipo, você ajuda todos. Você teve que pegar uma comunidade que já estava andando. Isso foi um desafio para você também? Ah, com certeza. Sempre quando a gente assume o trabalho de outras pessoas que deixaram um legado, que impactaram positivamente, né, a vida daqueles membros, sempre é um desafio. Porque às vezes as expectativas que eles têm, no início você vai ser questionado se você vai conseguir superar ou atingir pelo menos o mesmo nível daquelas expectativas. Então, no início, foi todo o trabalho de entender o que é que eles tinham de expectativas sobre a rede, como que eles viam a comunidade, quais eram os pontos que valiam a pena para eles, quais eram aqueles pontos que eles achavam que deveriam melhorar. E só depois de passar ali uns 3 a 6 meses entendendo como que funcionava a rotina daquela comunidade, que eu conseguia, assim, entender onde eu poderia trazer minha personalidade, trazer minhas estratégias, onde a gente conseguia inovar. Porque não dá para chegar numa comunidade, num grupo que já é bem consolidado, querer mudar tudo daquilo que já está sendo feito, né? Que eles já gostam, que sente apego, porque aí você cria muito mais um caos sem justificativa, sem motivo,
do que necessariamente uma mudança positiva. Então, esse trabalho de entender como que foi feito o trabalho anterior, para aí sim começar a construir e usar como base para um novo, é extremamente importante. Então, foi todo esse trabalho de entender como que os empreendedores estavam se sentindo e para onde que eles queriam ir, que permitiu que a gente evoluísse nossas estratégias da comunidade. E hoje a gente já passou por isso tudo. Hoje, no negócio fluindo normal, a gente tem um evento que se realiza que é o Bossa Exchange. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco para quem está conhecendo o que é esse evento que você organiza para nossa rede. Claro, o Bossa Exchange é um evento que os empreendedores adoram. É um evento onde a gente convida outros empreendedores que já atingiram os marcos de sucesso que os nossos founders querem atingir. Então, por exemplo, empreendedores que já internacionalizaram, que já tiveram a empresa vendida, adquirida por outra corporação. Você pode falar o nome de alguns que já passaram por lá? Claro, já passou por aqui Rappi, Stone, Singu, já passou o pessoal da Vita, teve Melius, várias empresas que são realmente referência. O pessoal da Love Mondays, que foi adquirida pela Glassdoor, por exemplo. Esse ano teve o listing. Alguns nossos empreendedores também, que são destaque na Rede Bossa, vieram aqui compartilhar conteúdo, como o próprio Leandro da Rank My App, que é startup top 1 performance hoje. Ele e a Ju vieram compartilhar mês passado com a gente, por exemplo, o caso de como que eles foram investidos pela Bossa desde o início, como que foi o início dessa jornada deles, até o momento que hoje eles se tornaram a empresa top performance da Bossa. Eles estão com a gente desde lá de trás, né, os primeiros investimentos da Bossa Nova, ali 2016 mais ou menos. Então é um caso bem interessante para a gente compartilhar com os empreendedores que estão chegando agora na rede, sobre o que eles podem esperar. Mas assim como a Rank My App, teve também a Smart Hint do Rodrigo Schiavini. Ele é um cara super empreendedor que já está no segundo negócio, foi vendido, adquirido pela Magalu. Então, imagina só esse case de uma startup que cresceu junto com a Bossa, teve acesso a várias oportunidades, usou nossos benefícios. Eles chegaram a economizar mais de R$1 milhão só utilizando nossos benefícios ali, Microsoft, AWS. Então, eles utilizaram vários nossos cupons e conseguiram injetar tudo na operação. E esses benefícios que a gente traz na rede são muito interessantes por isso, porque ajuda o empreendedor a dar uma velocidade no negócio deles, tirando o dinheiro de um custo operacional do dia a dia e injetando na máquina de vendas, nas estratégias comerciais, e ajudam eles a irem muito mais longe, bem mais rápido. Então, isso que eu queria que você falasse. A nossa rede, além dos eventos, eles têm benefícios que você adquire para eles, né? Então, quais são os benefícios normalmente que eles têm? Você acabou de falar Microsoft, e mais? AWS, tem da Google, tem Zendesk, tem Intercom. A gente tem uma parceria muito forte com o pessoal da Intercom. Tem outros serviços e consultorias também que a gente tem parcerias. A gente também estimula para que as próprias empresas investidas pela Bossa disponibilizem algum tipo de desconto para fomentar negócio entre si. Então, são mais de 200 parceiros na nossa carteira. A gente tem uma quantidade considerável de startups da Rede Bossa que ali dão um desconto privilegiado para os seus colegas também investidos pela Bossa, que assim eles conseguem basicamente fazer uma troca de desconto, né? Cada um usa o serviço um do outro e está ali se beneficiando de um serviço de qualidade por um preço bem mais acessível aqui no mercado. E quem está começando, por exemplo, que quer trabalhar, fazer o que você faz, quais são os soft skills que a pessoa precisa ter? Primeiro, muita paciência, né? A gente meio que atua quase como uma psicóloga dos empreendedores. Então, tem que ter uma habilidade de saber ouvir, em primeiro lugar. Tem que ter uma inteligência emocional surreal para você conseguir escutar, muitas vezes, críticas que você acha que não faz sentido. Às vezes são críticas construtivas, às vezes são críticas depreciativas. Às vezes a gente está monitorando situações onde os membros estão em conflito entre si. A gente precisa atuar como intermediárias, né, como mediadores daquela situação. Então, ter inteligência emocional para saber diferenciar o que é cada um dos pontos e conseguir intervir de maneira assertiva é muito importante. A parte também de ser resolutora de problemas. A gente está sempre resolvendo problemas a todo momento, seja da própria comunidade, seja dos desafios do departamento, seja qualquer um que seja apresentado para a gente, né? Sempre vão ter ali algumas dificuldades, alguns desafios bacanas para a gente trabalhar. Tem também a questão da criatividade. Se a gente não inova, não é criativo, não resolve esses problemas e a gente faz com que a comunidade ela caia na mesmice, isso não pode acontecer. Então, a inovação atrelada à criatividade são ferramentas fundamentais para a gente continuar se desenvolvendo nessa área. E, claro, comunicação, seja oratória, seja escrita, seja na maneira como você consegue portar e transmitir aquela informação, é muito importante para saber se você consegue se conectar ou não com aquele público. Às vezes você vem de um segmento que até tem experiência daquele nicho, mas se você não consegue se conectar com os empreendedores, você não vai conseguir ter sucesso na sua jornada. E muito da realidade de community manager,
de ser um gerente de comunidade, de atuar com esses diferentes tipos de personas, cada pessoa, né, cada uma das personas tem suas particularidades da comunicação. Se você não consegue conversar com todas elas, não consegue juntar numa união, na comunidade. Então a sua maior missão é juntar toda essa galera, né? É isso. E você é uma menina que, como eu já falei, eu te acho prodígio. Quantos anos você tá? 23 23 agora. anos. E você acha que é um desafio pra você? Hoje você cuida de uma comunidade onde a maioria da galera é muito mais velha que você. Sim. Você tem esse desafio também de tentar, tipo, impor respeito pra essa galera. E essa galera te ver como um refúgio de socorro. Porque tudo que eles precisam, eles vão por meio de você aqui na Bossa Nova, né? Essa questão da idade no mercado como um todo, né, ela sempre foi um desafio para mim. Sempre tentar me provando e mostrando meus resultados. Acho que meus números chegam antes de mim até em muitas situações. Só que, por incrível que pareça, na comunidade da Bossa, eu sinto que eu fui acolhida muito mais facilmente, muito mais rapidamente do que em outros ambientes. Acho que por a galera ser muito mente aberta, muito pró da inovação, no início acho que um ou outro ali realmente ficou com o pé atrás. Não sei se ela é tudo isso, vamos ficar aqui observando de longe. Mas à medida que eu fui conseguindo interagir, e eles nunca criaram empecilhos, na verdade, né? Então, assim, deixaram o caminho livre para eu conseguir mostrar meu trabalho. E em outros momentos, em outras oportunidades, a galera tenta sabotar mesmo. Então, essa é uma realidade. Mulher, jovem, nordestina, né? Chegando agora em São Paulo. Então, todos esses fatores são, em muitos lugares, um empecilho. As pessoas tentam sabotar. Mas aqui na Bossa eu senti que a comunidade me acolheu, me abraçou. E os empreendedores deram esse espaço para que eu conseguisse mostrar meu trabalho e crescer junto com eles. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me emocionou, mesmo durante a pandemia. Porque eu imaginava, né, eu já vim preparado com toda aquela armadura, achando que ia ser muito difícil quebrar essa barreira de juntar com pessoas do Sul, Sudeste e tudo mais. Mas eu fui surpreendida pela receptividade e pela humanidade também dos nossos empreendedores. E eu sou muito grata a eles por tudo isso. E você falou de que você tem que resolver certos problemas de comunidade. Quais são os problemas que uma comunidade pode ter? São diversos, né? Primeiro, aquelas questões tradicionais, políticas, ideológicas. Isso, qualquer comunidade que não tenha suas diretrizes, ela está sujeita a passar por isso, né? Mas na Bossa Nova, a gente já alinha expectativa com cada um dos empreendedores para falar quais são as regras da comunidade, para evitar esse tipo de comportamento. Mas além dessas questões que são mais polêmicas explícitas, por assim dizer, tem outras más práticas que vai gerando desgaste do grupo, como, por exemplo, só as mesmas pessoas falam sempre, fala coisa que não tem a ver com o tema principal do grupo, quer trazer pauta muito da vida pessoal, uma piadinha ou outra meio sem graça sobre o trabalho de alguém. Alguém compartilha uma coisa muito feliz, alguém vai lá e comenta como se não fosse tudo isso. Então, a forma como as pessoas se comunicam, né, interfere no bem-estar do convívio social. Só que quando a gente consegue fazer esse monitoramento e alinhar a expectativa com cada um dos membros, cada vez mais são minimizadas e a reincidência desses casos são cada vez menores também. Então, acho que a comunidade Red Boss é uma das mais saudáveis que eu já gerenciei. Nunca teve assim, uma polêmica muito explícita, não tive que ficar acordada até horas da madrugada a fio, né? Como eu já fiquei muitas vezes em outras comunidades, porque a galera sabe conversar. E eles trazem temas que são sempre muito relevantes para desenvolvimento coletivo. E eu acho que isso é mais um diferencial da Rede Boss, que eu sou fã mesmo, né? Pode parecer que eu tô aqui querendo elogiar demais a galera, mas é porque eles realmente são muito bons e não tem como trazer outra vivência, outra experiência além dessa. Hoje na Rede Boss a gente já tá em quantas pessoas? São uns 650 membros. 650 membros. E você já cuidou de comunidades passadas também? Já. Né? E quais foram? Você podia falar? O Jerimum Valley foi uma comunidade que eu peguei para reconstruir, a comunidade de empreendedorismo lá do Rio Grande do Norte. Ela tinha 70 membros que estavam bem sensibilizados devido a alguns problemas, alguns atritos no passado, mas que eu consegui entregar a comunidade com mais de 900 membros. E para mim foi uma surpresa conseguir fazer com que os números de mulheres participando dessa comunidade também aumentassem. Era basicamente a proporção de menos de 10% antes de eu entrar, e quando eu entreguei já estava mais ou menos ali 50%, quase que uma equidade de gênero, né? Daquela comunidade. Mas eu já participei também da Pai Ladies, que era para incentivar mulheres na programação, era comunidade só de mulheres desenvolvedoras, quando eu fiz a faculdade de TI lá na UFRN. Participei também da comunidade de jovens empreendedores, do NexRN, onde era para fomentar jovens de 13, 14 anos mais ou menos, até os 24 anos nesse mundo da inovação. Então foi a primeira comunidade que eu participei. Eu tinha 14 anos também, e éramos 80 jovens que estavam querendo ali desenvolver a sua carreira profissional.
E essa experiência foi a base de tudo que eu aprendi para depois tocar as outras comunidades que eu vinha participar. Aí eu fui gestora de Grêmio Estudantil, também com experiência no meu ensino médio, que foi muito rica. Participei depois da Liga de Empreendedorismo Potiguar, que é um grupo de jovens de empreendedorismo no ensino superior. Então a comunidade... Você sempre foi aquela jovenzinha representante de sala. Representante de sala. Que levanta a mão, que apaga a lousa. Na nerd chata. Que, todo mundo... que escreve na lousa. Mas é curioso que na faculdade, no ensino médio também, eu fui sempre um perfil muito peculiar. Eu conseguia ser a mistura da nerd com atleta. Porque eu também era atleta naquela época. A gente é fitness, né? A gente é fitness. Hoje em dia eu tento. Naquela época eu me alimentava melhor, eu fazia mais atividade física. Hoje em dia eu só tento. E você falou que tentou engajar mulheres, né? Como você fez isso? Essa iniciativa da Pai Ladies, ela é internacional, uma comunidade internacional. Que no Brasil ela foi puxada pela Clara. A Clarinha, ela fazia faculdade comigo lá na UFRN. Ela que me incentivou, inclusive, a fazer o curso na época. E aí, essa comunidade ela tem várias iniciativas, como workshop de programação para mulheres. Ia nas escolas e incentivava mais mulheres a tentarem a faculdade de TI. E as meninas geralmente tinham alguns bloqueios, de achar que não sou muito boa em exatas, não sei por onde começar. E as meninas que já estavam cursando iam lá e ajudavam as que estavam iniciando para que elas se sentissem mais seguras de seguir nesse caminho. Então, eu fiz parte, ajudei a organizar algum desses eventos. Eu participei em alguns desses eventos para poder aprender com as meninas também. Fui impactada por essa comunidade. E eu tive um período de atuação ali um pouco mais curto, foi menos de 1 ano. Só que essas outras experiências eu passei mais de 1 ano, pelo menos, fazendo essa gestão de comunidade. Então é uma coisa bacana até de falar, que gestão de comunidade, ela não é uma coisa rápida, curta. Ela geralmente tem um prazo de pelo menos 1 ano para você entrar, conseguir entender como é que funciona, fazer uma proposta de entrega de valor e depois colher algum tipo de resultado. É no mínimo 1 ano. E nas empresas, né, são pelo menos uns 2 anos para você ver resultado efetivo de qualquer estratégia que você for executar, que queira ver alguma mudança real, seja na organização, seja de como o mercado está percebendo a empresa e nesse engajamento como um todo. Existe um projeto de Comunidades BR, né? Sim. Que está parado, mas você tem iniciativas que você toma em prol das startups do empreendedorismo e comunidade. Você podia falar algumas pra gente? Claro. O Comunidades BR, né, foi uma iniciativa que eu e o Rafael Ribeiro aqui, diretor de novos negócios da Bossa, a gente começou durante a pandemia para tentar reviver um pouco desse espírito de comunidade durante o período onde todo mundo estava meio que sensibilizado, porque a gente não estava tendo muitas ações para poder promover a integração dos empreendedores durante esse período. Estava cada um muito olhando para dentro de casa, dos seus problemas, suas dificuldades. E a gente precisou dar algumas estratégias, algumas ferramentas para que essas lideranças de comunidade pudessem ser estimuladas, ou então para que novas lideranças surgissem para tocar aquele processo. Então, durante a pandemia, a gente começou a gravar alguns vídeos, fez um barulhinho, só que com as nossas rotinas de trabalho acabou ficando muito pesado, tá produzindo sempre conteúdo. Mas nas nossas redes sociais pessoais, a gente já produzia bastante conteúdo. Então, era um trabalho de blogueiro no nosso, um trabalho no Comunidades BR, e a gente também se engaja em vários grupos nacionais. Então, hoje eu, por exemplo, tenho um grupo Comunidades BR no WhatsApp, que é uma iniciativa diferente, que hoje eu também contribuo bastante com a discussão nos grupos. Eu publico artigos no LinkedIn, eu estou sempre participando de eventos pelo Brasil. Agora mesmo, acabei de voltar de Porto Velho, lá em Rondônia, estive em São Luís do Maranhão, estava em Natal, Rio Grande do Norte, nos últimos 15 dias, passei por esses 3 estados. Então, a ideia é cada vez mais disseminar o conteúdo e conhecimento sobre ecossistemas startups pelo país. Porque se não tem negócio se desenvolvendo, buscando investimentos, se as empresas e as pessoas não sabem como isso funciona, a nossa máquina também ela para de rodar. E a gente precisa de cada vez mais empreendedores capacitados e preparados para virem fazer parte da Rede Bossa, né? Então, eu estou pensando ali também em ver o meu lá na frente, que é ter cada vez melhores empreendedores sendo investidos pela Bossa para fazer parte dessa rede tão incrível. E você deve, já que você já está nesse mundo de comunidade, você deve conhecer outros cases de comunidade que você deve falar assim, essa comunidade, essa empresa tem uma ótima comunidade. Você podia falar algum pra gente? Tipo assim. Claro, a própria Ambev, que é a nossa parceira, tem uma comunidade de founders que fazem negócio com a Ambev. É um exemplo de inovação aberta, muito bom. Então, a Ambev ela é referência aí no mercado. Ela, além de se relacionar e ter os canais facilitados para que startups consigam se relacionar com os departamentos da organização, elas também mantêm ali um programa de capacitação e desenvolvimento que é muito importante para o ecossistema de startups. Eu gosto muito de valorizar também as comunidades que são voluntárias.
Porque em cada estado tem mais ou menos 1 ou 2 comunidades que elas atuam voluntariamente para desenvolver esses empreendedores. E podem ser um ótimo canal de aquisição de tanto startups para serem investidas, quanto para fazer negócio com empresas, como para ajudar em soluções do dia a dia para essas instituições. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte tem o Jerimum Valley, São Paulo tem a 011, lá no Rio de Janeiro tem a RJ, Rio Grande do Sul tem a comunidade RS, lá no Maranhão tem a Só Luizes, no Ceará tem o Rapadura Valley, lá no Porto Velho tem a Tambaqui Valley. Então, cada estado tem o seu vale, tem a sua comunidade que representa e reúne aqueles empreendedores locais. E cada um delas opera de maneira diferente. Então, até para estudar os casos de comunidades, para você construir a sua comunidade privada, se for de startups, é bacana conhecer como que funciona o ecossistema e o movimento de voluntariado pelo Brasil. Porque a maioria dos empreendedores, eles passam naturalmente por essas comunidades. Então, eles já têm algumas expectativas, alguns hábitos, e eles vão ser a porta de entrada também para a gente conseguir fazer com que esse ecossistema seja mais denso e coeso. E vocês trocam figurinha entre si? Você conversa com a tal Sim. E tal? Com a community manager de outra? Vocês trocam informações, ideias? Como que funciona isso? Sim, a gente tem um grupo de WhatsApp e também algumas redes sociais como o LinkedIn, onde os community managers se reúnem para poder trocar boas práticas. Então, por exemplo, a Isadora Zalim, do Sebrae for Startups, o Vinícius Aguiar, que agora está na Fundação Lema, o Danilo Picucci, que é diretor de comunidades da AB Startups. Todos nós, assim, de alguma forma, estamos conectados nos grupos e a gente compartilha boas práticas. Porque é uma profissão nova no mercado, não tem formação acadêmica, não tem nada que sustente assim, uma diretriz, também não é uma ciência exata. Então, muito que a gente aprende, que a gente executa, vem da experiência de outras pessoas. Entendi. E uma outra dúvida. Durante essa sua carreira, você já empreendeu, né? Você já foi em tudo. E você estudou administração, que também não tem nada a ver. Uma pessoa que quer trabalhar com isso, qual que é o sentido? Onde ela vai procurar? Onde que ela vai estudar? Já que você está falando que não tem onde correr. A gente tem hoje no mercado algumas instituições que têm cursos que não são formações acadêmicas certificadas pelo MEC, nem nada assim tão oficial. Mas são cursos de extensão, cursos de curto prazo que ajudam a você a se formar. Então, de Community Manager hoje, já tem 2 grandes que são da Community Manager School, do Emiliano. Então, ele é uma referência também em Community Manager. E tem na Distrito, tem um curso de formação de Community Managers. Mas além dessas instituições que são 2 referências que eu conheci mais próximo, tem também cursos na Alura, por exemplo, algumas plataformas de cursos online. No próprio YouTube, o pessoal produz conteúdo de vez em quando. Se você procurar meu nome no YouTube com termos de comunidade, também tem alguns talks que eu já participei. É o que eu fiz hoje. Você fez hoje, ainda estava me stalkeando, Danilo. Já apareceu 1 milhão. Na primeira página, gente, você só bota Mona Lisa, é tipo Anitta. Só o nome já... Anitta, Madonna, você só bota só o nome, já é famoso. Mas a diferença é que o meu nome é porque ninguém usa, né? Então, e por coincidência, igual Madonna com 2 N's, Mona Lisa com 2 N's, você já sai, já todo mundo já conhece. É igual, né? Nossa, ele deu um pulo de Mona Lisa pra Anitta e pra Madonna. Antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse uma coisa. O que você espera das nossas startups que a gente investiu? Como você pretende ver toda essa comunidade no decorrer daquilo? Como você falou que é um processo longo, como você pretende ver daqui a uns anos, como esse engajamento? Eu adoro todos eles, mas eu quero que todos eles saiam da minha rede pelo motivo de venda. Eu quero que eles sejam adquiridos por grandes corporações, quero que eles tenham bastante sucesso, né? Eu sei que cada empreendedor, a gente fala muito sobre êxito, mas cada empreendedor tem o seu objetivo e trajetória empreendedora. Tem alguns que vão continuar nessa trajetória mais tempo, até o sonho de virar um unicórnio. A grande maioria vai querer fazer um êxito, quer ser adquirido por uma corporação. Outros vão querer internacionalizar e dar uns passos maiores antes de começar a pensar nessa movimentação. Mas independente de qual que seja a métrica de sucesso que eles queiram para si, eu quero que todos eles, no final, estejam muito bem. E até aqueles que tenham o write-off, né? Mas que esse aprendizado dessa experiência gera um insumo para os próximos negócios também. Só para o pessoal que está vendo explicar o que é write-off. Claro, e acho que até para querer explicar o que é o termo do exit, né? O exit é um movimento que uma empresa é adquirida completamente na operação, né? Então, seja por uma corporação, seja por qualquer tipo de comprador. Então, esse exit pode acontecer completamente, todas as ações da empresa, e pode acontecer também de maneira parcial, que é no caso só da Bossa, por exemplo, ou de outros investidores ou alguns sócios terem a participação adquirida. Então, estou desejando para eles que seja uma venda boa de 100% da empresa, que pelo menos os founders saiam bem nessa história, né? E o termo do write-off é quando a empresa
não conseguiu, tentou lá no mercado, trabalhou bastante, mas não deu certo, infelizmente. Vai ter que fechar a operação, encerrar, dar baixa no CNPJ. Então isso a gente considera porcentagem de falha, que é completamente normal. Em todo portfólio vão ter empresas que vão ter sucesso e vão ter empresas que vão falhar. E tudo bem, esse aprendizado da falha ajuda que eles voltem como empreendedores mais capacitados, mais maduros, e aí sim talvez tenha a possibilidade de sucesso no próximo negócio. Eu já tentei criar uma comunidade, de contar essa história uma vez, criei um grupo de pessoas pra gente tentar começar a fazer corrida e tentar ser um pouco mais ativo e ser atleta. Depois de um tempo, essa galera começou a se juntar pra beber e não rolou. Mona, muito obrigado pela sua presença aqui, foi maravilhoso esse papo que a gente teve. E pra você que tá acompanhando a gente no YouTube, curta, compartilha, comenta, dê a sua sugestão e a gente se vê. Muito obrigado. Obrigada, Dan. Obrigada, pessoal.